Hey, got some words of warning for you about a little industry called Algumas palavras. why? Because they're targeting us. We've been through a lot, all kinds of climate crises, a global pandemic, Uma pandemia global e 3 recessões econômicas. E sabe o que mais é impressionante? Que enquanto milhões de pessoas perderam suas esperanças, lares, vidas e meios de sobrevivência, alguém estava ganhando dinheiro com esse sofrimento. As grandes empresas tabagistas. Os fatos são os seguintes: as campanhas de limpeza e sustentabilidade não ajudam em quase nada. Estamos enfrentando uma catástrofe climática. E as grandes empresas tabagistas cortam 600 milhões de árvores por ano, que afetam 8 milhões de pessoas. 80 milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono são criadas para produzir. E essas empresas estão ajudando as pessoas a serem responsáveis na forma como obtêm e vendem seus produtos? Vamos ver os agricultores explorados, as minorias, as crianças que são alvo de marketing. Pois é, estão vendendo produto e fazendo marketing para crianças. Os vapeadores com novos sabores de fruta, crianças de 5 anos em sala de emergência porque usaram vaporizador. Essas empresas se importam? Fumar cigarros eletrônicos é totalmente seguro. A base da nossa atividade, do nosso mercado, são os alunos de ensino fundamental. Nós não fumamos isso, nós só vendemos. Deixamos os jovens fumar. Chega de mentiras. Não vamos deixar que vençam. Podemos deixar a situação como está ou podemos intervir, nos levantar e alçar nossas vozes e dizer não às grandes empresas tabagistas. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas Bom a dia a nuestro todos e a todas. Sejam bem-vindos ao nosso webinar Experiências e Estratégias Inovadoras para Proteger as Crianças e os Jovens do Marketing do Tabaco. Um seminário realizado conjuntamente com a Organização Pan-Americana da Saúde, a campanha para Tobacco Free Kids e Corporate Accountability. Eu sou a Diana Ceron Dias e trabalho na equipe de controle de tabaco da OPAS, com sede em Washington. Hoje de manhã, gostaríamos de, em primeiro lugar, dar as boas-vindas a todos os nossos participantes e fazer alguns avisos. Em primeiro lugar, esse webinar foi organizado no âmbito da campanha do Dia Mundial Sem Tabaco 2024. A campanha desse ano se concentra justamente na proteção da infância, da influência das empresas de tabaco. E avisamos que esta sessão está sendo gravada. Lembramos que temos interpretação simultânea, estamos no canal de português, também temos interpretação para espanhol e inglês. Podem selecionar o canal de sua preferência. E se tiverem alguma dificuldade técnica, por favor, entre em contato conosco pelo chat ou podem atualizar o aplicativo do Zoom. Também avisamos que neste webinário não poderemos realizar uma sessão de perguntas e respostas ao vivo, mas sim, na barra inferior do Zoom, existe o ícone de Q&A, de perguntas e respostas, onde podem colocar todas as suas perguntas para os nossos apresentadores convidados para o dia de hoje. E qualquer mensagem relacionada à logística, por favor, fiquem à vontade para colocar as perguntas e dúvidas no Q&A. Vamos começar então. Vamos ouvir algumas palavras de boas-vindas. Por parte da OPAS, temos uma mensagem do nosso diretor,
Dr. Jarbas Vamos a Barbosa. poner el video. Vamos ouvir a mensagem de vídeo do Dr. Jarbas Barbosa. Hoje, 31 de maio, Protejamos a la niñez de la interferencia de la industria tabacalera. El consumo de tabaco y la adicción a la nicotina siguen siendo una amenaza para la salud pública en todo el mundo. continua sendo uma ameaça à saúde pública em todo o mundo, com mais de 8 milhões de pessoas que morrem todos os anos como consequência do uso do tabaco, incluindo 1 milhão de pessoas nas Américas. Além disso, o uso do tabaco tem efeitos prejudiciais para o meio ambiente, a economia e o trabalho infantil. A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, insta os estados a combater a atividade da indústria do tabaco e que tentam conquistar novos consumidores, especialmente usando táticas de marketing voltado para crianças e jovens. Essas táticas envolvem atividades promocionais em meios tradicionais e em plataformas digitais de comunicação, como as redes sociais, aproveitando a capacidade de difusão desses espaços e as dificuldades de supervisionar e aplicar as proibições existentes. Suas estratégias também não se concentram em promover o produto com designs e sabores atraentes. Por exemplo, no México, a indústria do tabaco promoveu cigarros eletrônicos nas redes sociais durante a Copa Mundial da FIFA, apesar dos produtos serem proibidos. E na Jamaica, oferece bolsas de estudo e anuncia seus produtos em festivais, aproveitando a ausência de proibições. Isso destaca os desafios que os países enfrentam para estabelecer estruturas regulatórias eficazes. As últimas estimativas da Organização Mundial da Saúde alertam que a região das Américas não alcançará a redução relativa de 30% na prevalência do consumo de tabaco em adultos até 2025 e que a prevalência média do uso de cigarros eletrônicos por adolescentes é de 5,4%, um número alarmante que se aproxima da prevalência do uso de cigarros convencionais por adolescentes. E estamos falando de pessoas com menos de 15 anos, portanto, essa prevalência deveria ser zero. Apesar de existirem desafios, continuamos avançando. Por exemplo, há apenas algumas semanas, o Congresso colombiano aprovou a extensão da propaganda, promoção e patrocínio de produtos de tabaco convencionais aos cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido. Ou no Brasil, recentemente, aprovou o reforço da proibição da comercialização e do uso desses produtos, que está em vigor desde 2009. Sob o tema Protegendo as Crianças da Interferência da Indústria do Tabaco, nos unimos ao apelo dos jovens para incentivar todos os Estados-membros da OPAS a adotarem uma abordagem integral ao controle do tabaco e à dependência da nicotina, combatendo as práticas de interferência da indústria. Juntos, podemos criar um mundo mais saudável e livre do tabaco para as gerações atuais e futuras. Bom dia para todos e todas. Eu sou a Rosa Sandoval, assessora para o controle do tabaco na OPAS. Gostaria de começar saudando as mais de 350 pessoas que estão conosco hoje. Sei que muitos acompanham nosso webinar pelo YouTube. Muito obrigada por sua participação. A cada ano, a OPAS reconhece pessoas e organizações que contribuem de forma destacada com a promoção de medidas e políticas de controle de tabaco de acordo com o convênio. Os vencedores são selecionados através de candidaturas apresentadas por convocação pública mundial. Os e as ganhadoras desse ano nas Américas são pessoas e organizações que contribuíram de forma excepcional ao avanço do controle do tabaco em 2023. Nos enche de orgulho que profissionais de saúde pública, uma congressista e organizações da sociedade civil da nossa região, especificamente da Argentina, Brasil, Colômbia, Uruguai, tenham sido reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde com os prêmios do Dia Mundial do Sem Tabaco 2024.
Vera da Costa e Silva. A Vera é uma das pioneiras no mundo no controle do tabaco desde a década de 80. Desempenhou um papel essencial na criação da Comissão Nacional Brasileira para a negociação e aplicação do Convênio Marco da OPAS com o ICI, da qual é secretária para o momento. Chefiou a Secretaria do Convênio Marco da OMS, funcionária da OMS OPAS, tive o prazer de ter sido minha chefe e mentora. Como líder no controle de tabaco, ela continua inspirando as gerações atuais e futuras no combate constante contra a epidemia do tabaco. Gustavo Sonhora. O Gustavo tem sido uma voz determinante há mais de 20 anos, promovendo que o controle do tabaco e os direitos da infância prevaleçam acima dos interesses corporativos. Sua trajetória começou no seu país natal, Uruguai, onde desempenhou um papel chave na elaboração da Lei de Controle de Tabaco de 2008, como assessor parlamentar. Posteriormente, assumiu diferentes funções de liderança mundial e regional. Ele é uma presença sólida e uma referência na nossa região, crucial na promoção da agenda de controle de tabaco e realizações que alcançamos na região. Carolina Geraldo Botelho assumiu sua função como congressista na Colômbia em 2022 e, desde então, tem sido incansável nos seus esforços para defender projetos nacionais legislativos para proteger a infância da indústria do tabaco. Promoveu a tributação dos novos produtos com nicotina durante a reforma fiscal de 2022. Quando não teve sucesso, tomou medidas decisivas para apresentar um projeto de lei independente para abordar políticas tão relevantes como essa. A Organização Colombiana de Pais e Mães, Rede Papás, uma organização sem fins lucrativos fundada em 2003 e comprometida com a salvaguarda do bem-estar das crianças e adolescentes do uso de tabaco e vício com nicotina. E fizeram uma petição online, instando o Congresso da Colômbia a aprovar um projeto de lei que estenda as medidas de controle de tabaco para produtos emergentes de nicotina e tabaco. E como acaba de mencionar nosso diretor, depois de 2 anos de deliberações, a lei foi aprovada em maio desse ano, há pouquíssimo tempo. E Janela Severini. A Janela, na última década, criou uma rede de jovens ativistas na América Latina dedicada aos direitos humanos e o controle do tabaco. Seus esforços permitiram desenvolver capacidades e empoderar os jovens, assim como proporcionar uma plataforma para envolver o governo, a sociedade civil, meio acadêmico, para promover políticas de controle do tabaco. Com seus 32 anos, Janela se tornou uma figura crucial em questões jurídicas associadas ao controle do tabaco na América Latina. Alberto José de Araújo, em memória, e Antônio Pedro Mirra, em memória, pioneiros do controle do tabaco no seu país natal, Brasil. Desempenharam um papel vital no estabelecimento de um programa de controle de tabaco dentro da Associação Médica Brasileira na década de 70, na qual ambos presidiram a Comissão de Luta contra o Tabagismo. Seus esforços definiram um caminho para o primeiro Programa Nacional de Combate ao Tabagismo em 1985. Além disso, o Dr. Araújo dirigiu esforços para criar o Centro de Estudo e Tratamento de Fumantes, que agora é um dos centros de referência no país para o tratamento e cessação. O Dr. Mirra fundou o Instituto de Câncer em São Paulo e foi professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Acompanhem-me ao parabenizá-los por sua dedicação e compromisso. Agora gostaria de convidar minha colega e amiga Patrícia Sousa, diretora para a América Latina e Caribe da campanha Tobacco Free Kids. Oi, Rosa, fico muito emocionada. Quase 400 pessoas já conectadas e sabemos que há muitos outros via Facebook. Realmente é um grande sucesso. Bom dia a todos. Conheço muitos aqui. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Patrícia Sousa, diretora para a América Latina e Caribe na campanha Crianças Livres de Tabaco. É uma honra participar desse webinar, organizado pela Organização Pan-Americana da Saúde e em parceria com a OPAS no âmbito do Dia Mundial Sem Tabaco. O lema
proteger a infância da influência da indústria do tabaco está perfeitamente alinhada com a minha organização, a campanha Tobacco Free Kids. Desde o nosso início, em 96, eu comecei com eles. Desde então, nos comprometemos a salvaguardar o futuro das crianças e jovens, combatendo as táticas enganosas da indústria do tabaco que busca viciar as novas gerações. Gostaria de expressar o meu agradecimento mais sincero à OPAS pelo convite para organizar essa atividade tão importante para a nossa região. Nesse webinar, teremos a oportunidade de compartilhar ideias, aprender com as experiências dos ilustres apresentadores e apresentadoras e avançar juntos para um mundo mais saudável e livre de tabaco. Hoje, mais do que nunca, é vital unir esforços e compartilhar estratégias inovadoras para interromper as práticas da indústria do tabaco. É um desafio global, mas também uma oportunidade única de proteger a saúde e o bem-estar das nossas comunidades. Muito obrigada por sua atenção e pelo seu compromisso com o controle do tabaco e a saúde pública. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia e Rosa. Meu nome é Patrícia Gutkowski. Eu trabalho com a Patrícia Sosa na campanha Tobacco Free Kids, na área de comunicação para a América Latina. É uma satisfação poder saudar todos e todas. Agora estou vendo minha tela. Muito obrigada. Vou falar um pouco sobre os objetivos desse webinário. O que queremos alcançar é mostrar as estratégias atuais da indústria do tabaco para interferir com as políticas de controle do tabaco, especialmente buscando alcançar crianças e jovens. E também queremos promover a participação dos jovens da região para fortalecer esse combate contra as grandes empresas de tabaco e comemorar houve a Conferência das Partes recentemente para o Convênio Marco do Controle do Tabaco, com o objetivo de descrever a promoção e patrocínio transfronteiriço do tabaco, sobre a representação do tabaco nos meios de entretenimento. El público de esta webinar, esta webinar está dirigida a Esse representantes de webinar gobierno, puntos focales de control tem de tabaco de como la OPS en cada estado, público-alvo representantes de las oficinas del os país y, como decíamos representantes recién, dos también de governos de cada organizaciones de sociedad Estado-membro, civil os pontos y focais para controle de academia. tabaco, das representações de cada Voy a país e a pasar sociedade civil. rápidamente la agenda para poder pasar a la Vou primera falar presentación. rapidamente Vamos a tener qual dos será a paneles. nossa El agenda. primero Teremos vamos a contar dois con painéis. No primeiro, presentaciones. En teremos primer três lugar, vamos a apresentações. escuchar Em primeiro una lugar, vamos ouvir presentación uma apresentação sobre las estrategias sobre as de la industria estratégias tabacalera da enfocadas indústria a do las nuevas tabaco generaciones, como que los se festivales concentram de nas novas música y las gerações, acciones como con festivais responsabilidad de social música, corporativa dirigidas a jóvenes. ações Esta de presentación va a estar responsabilidade a social cargo de corporativa Daniel voltada a Dorado. jovens. Daniel Luego Dourado habrá fará a apresentação. otra presentación sobre las Depois teremos uma acciones que apresentação estará de llevando Naíbe adelante la Chalela, red de jóvenes regionales pela CREA rede para de contrarrestar jovens la regionais interferencia de las CREA, tabacaleras. para Por último, tendremos en este frear panel a una interferência presentación da sobre las indústria do nuevas tabaco. E depois uma directrices de apresentação artículo sobre as 13 novas que les diretrizes mencioné en los objetivos. associadas ao artigo 13 Luego de ese panel, sobre vamos a dar lugar os a un objetivos panel internacional por sobre parte do desafíos Patrick. y Teremos oportunidades para em seguida um contrarrestar las painel estrategias internacional, tabacaleras desafios e dirigidas a niñas, oportunidades niñas para y frear as jóvenes, estratégias da en indústria do el que tabaco conoceremos sus voltadas a crianças e experiencias y la jovens. visión de E expertos ouviremos de experiências e gobierno, de visão sociedad civil, de, de Brasil, Colombia de y otros especialistas do países. governo, Les quiero recordar da también sociedade que, como Diana civil les decía al principio, pueden e utilizar el do cuadro Caribe, de Colômbia e preguntas y Brasil. respuestas para E, ir como foi haciendo avisado, podem preguntas a nuestros usar o panelistas QIA durante para toda la colocar suas webinar, que perguntas luego para os intentaremos apresentadores durante o contestar. webinário e depois tentaremos Para respondê-las. finalizar la webinar, vamos a Finalizando, tener un pequeño cierre a cargo de la teremos OPS, um encerramento Campaign for Tobacco Free Kids y ao Corporate final, Accountability. a cargo da OPAS, Nuestros CTFK panelistas, bueno, ya e han conocido a Diana, a Corporate Rosa y a Accountability. Patricia. Daniel Já Walwin nos va a conhecemos estar acompañando con la moderación. Rosa e Vamos a tener Patrícia, en el teremos primer Daniele panel Walwin na a Daniel moderação. Dorado de No Corporate primeiro painel, Accountability, a temos Naib Chalela de Daniel CREA Dourado, da Corporate y Accountability, a Patrick Naib Chalela, Moussaoui do CREA, de Secretaría Patrick del Convenio. Moussavouli, da Y para Secretaria nuestro segundo panel da vamos a presentar OMS. a Carlos E
E no segundo painel teremos Carlos Jiménez, da Rede La Papaz, da Colômbia, Carolina Giraldo, da Colômbia, e André Luiz Oliveira da Silva, da Anvisa, no Brasil. Sem mais delongas, passamos ao nosso primeiro painel. Vou apresentar nosso primeiro apresentador, Alejandro Dorado, colombiano, advogado, diretor internacional e para a América Latina de Políticas Públicas da Campanha de Controle de Tabaco e Corporate Accountability, coorganizadora do webinário, coordenador para a Rede das Américas da Aliança Global para o Controle do Tabaco. Passo a palavra, portanto, ao Daniel Dorado. Obrigado, Patrícia. Uma satisfação estar com todos e todas hoje. A Corporate Accountability tem grande prazer em poder participar desse webinário, junto com a OPAS e a Tobacco Free Kids. Espero que consigam ver minha tela. Nos convidaram a apresentar, por uns 10 minutos, ideias relacionadas a esse tema tão interessante. O que vamos apresentar hoje, no âmbito desse webinário, será um relatório que documenta 3 anos de ações de uma das maiores, se não a maior, corporação de tabaco com relação aos festivais de música e ações voltadas a crianças e jovens na região. Vamos nos concentrar nas táticas de interferência voltadas às novas gerações através de festivais de música e ações muito específicas de responsabilidade social corporativa. Declaro que nem eu, nem a organização que represento, temos vínculo algum ou recebemos ajuda financeira ou de outra natureza da indústria do tabaco. E nossa organização, nesta luta do controle do tabaco, já atua há cerca de 30 anos e tentamos expor os abusos dessa indústria do tabaco no mundo todo, especialmente buscando melhorar os esforços democráticos, ou melhor, as empresas tentam minar esses esforços democráticos e promover políticas públicas que consigam salvar vidas. Nos concentrando nos 2 temas dessa apresentação, trago-lhes 3 imagens principais. Uma tem a ver com o Convênio Marco para o Controle do Tabaco e 2 diretrizes para a aplicação de 2 artigos regulares. Um, que é a coluna vertebral do convênio, que é o artigo 5.3, que trata da questão das ferramentas para prevenir conflitos de interesse com a indústria do tabaco. E 2, muito especificamente, tem a ver com o artigo 13, mas principalmente regulações em termos de publicidade e patrocínio, assim como publicações, porque, como foi mencionado, vamos ouvir mais sobre a decisão histórica de atualizar essa diretriz em termos de atividade transfronteiriça. E por que solicitamos esse tema? No vídeo introdutório, ouvimos a jovem expõe todos os abusos da indústria do tabaco. E o Dr. Jarbas também apontou esses abusos na mensagem que enviou. A indústria do tabaco continua sendo insistente na busca de aumentar o seu mercado, continuar lucrando. E o seu nicho nesse esforço é a infância e a juventude, lucrando com quantias milionárias, investindo pesadamente para fidelizar essa população. E, com relação aos artigos 13 e 5.3, vamos apresentar exemplos reais de como a indústria do tabaco continua envidando esforços para atrair esses grupos etários.
E é com muito orgulho que hoje apresentamos esse relatório a todos, um relatório de monitoramento. À medida que for apresentando, vou colocar links no chat também. Esse é um relatório chamado Estratégia de Publicidade, Promoção e Patrocínio de Produtos de Tabaco, implementados pela Philip Morris International, na Colômbia, em festivais de música pop dos mais importantes da América Latina. E o relatório documenta as táticas ainda empregadas por esse setor. E querendo deixar muito claro que a atividade da indústria do tabaco continua sendo venda de cigarros convencionais. Não vou entrar em todos os detalhes do relatório, mas esse exemplo concreto inclui informações específicas. Por exemplo, o mercado global da marca de cigarros Marlboro aumentou de 9,2% a 9,8% na última década. E por que apresentamos essas informações? Porque para muitos, talvez essa mensagem seja muito familiar, que a indústria transmite através das suas estratégias de marketing, que os produtos de tabaco novos, emergentes, e querem transformar a sua estratégia de negócios para dar mais opções para os fumantes adultos. Mas algo que vamos ver no slide é que continuem, por exemplo, nesse tipo de festival de música, a indústria do tabaco tem uma mensagem enfática na publicidade, promoção e patrocínio voltada aos jovens, assim como não só durante o festival, mas por fora. Tendo dito isso, vamos recapitular algumas das imagens principais do relatório, que vai de 2022 a 2024. Para muitos dos senhores pode ser familiar tudo o que estão vendo nessas 5 imagens. Em 2022, uso de estandes fixos com cores chamativas, mostrando as caixas de cigarro com preço de venda, uso de modelos no festival, no interior do festival, como vem em 2023, com modelos fora do festival, com seus elementos para incluir os elementos muito chamativos da caixa de cigarros. Por que a Colômbia é um exemplo? Isso está acontecendo em outros festivais de música da região. Colômbia é um dos países que tem uma proibição total de patrocínio e proibição de propaganda de cigarro. A pergunta, então, como é que um festival como esse tem como principal patrocinador uma indústria do tabaco, que é a Philip Morris International? 2, um festival de música, onde um dos principais focos é a juventude e muitas das mensagens estão focadas em atrair a juventude, vemos todo esse tipo de comportamento que atrai ou buscam atrair novos e novas consumidoras. O convite, então, é ver os achados, o relatório, vamos continuar documentando, mas existe aqui um problema, e como veremos nas conclusões e recomendações, vamos deixar algumas mensagens para avançar e ver como ir contra essa mensagem. O segundo assunto, para concluir, tem a ver com outra das táticas que nos últimos anos foram documentadas na sociedade civil, que está crescendo de maneira exponencial e tem a ver com a responsabilidade social corporativa dirigida a meninas, a jovens. Então, o coautor, junto com o Centro Global para a Governança e Controle do Tabaco, apresentou um relatório a fim do ano passado,
e foi relançado na Conferência das Partes em fevereiro desse ano. E o gráfico na tela mostra a variação destas ações desde 2020 até 2023. Essa é a terceira edição do relatório, aqui documentado pela sociedade civil, as ações de interferência, mas não só ações de interferência, mas os esforços dos países para implementar o artigo 5.3. Tem informação de 18 países da região, e para mostrar alguns exemplos pontuais, estamos mostrando o que foi documentado na versão de 2021, onde vemos exemplos, entre outros, do Brasil, da Guatemala, República Dominicana, outros 3 exemplos, e não falar só da Colômbia, onde 2 das principais indústrias do tabaco apoiam na geração de campanhas de educação para os jovens, trabalhando com centros educacionais, oferecendo bolsas de estudos, por exemplo, na agricultura. Mas, como vemos, há uma intenção muito clara desta indústria do tabaco de posicionar uma falsa imagem. Nós sabemos que os produtos causam mais de 8 milhões de mortes por ano, com todas as outras consequências que foram mostradas no vídeo de introdução. No relatório, há um exemplo concreto de como não só vemos táticas relacionadas à publicidade, patrocínio. Na versão de 2023, vimos uma campanha na capital da Colômbia, Bogotá, dizendo: Bogotá não é o cinzeiro, e usam elementos de publicidade dos Marlboro, a imagem à direita, para dizer por que essa campanha é importante. É uma campanha. A Philip Morris é daqueles que colaboram da campanha. Então, chama a atenção ver como vemos as redes tecidas pela indústria para continuar posicionando uma suposta imagem positiva em relação ao meio ambiente. Com isto, chegamos ao final com 3 conclusões e recomendações muito concretas. A primeira mensagem, e queremos insistir aqui: a fabricação e venda de cigarros continua sendo o principal negócio da indústria do tabaco. E no que tem a ver com a marca Marlboro, e a última assembleia de acionistas da Philip Morris International, vimos que o volume de vendas foi 5 bilhões de cigarros. Então, isto é a paradoxo da cobra que morde seu próprio rabo. Então, como ter uma estratégia, por um lado, de um mundo sem fumo, e, na verdade, vemos outras coisas. Outra contradição da indústria do tabaco, que tem a ver com a responsabilidade social corporativa, e vemos nos festivais. A indústria do tabaco não é uma ONG, não é uma instituição de caridade, é uma indústria com fins de lucro. E o que eles querem é crescer, aumentar seu volume de vendas e gerar mais lucros, qualquer que seja o dano que gerem à vida ou à saúde. Em termos das mensagens que queremos deixar, em países que já têm proibição total de publicidade, promoção e patrocínio, e aqueles países que estão nesse caminho, temos que dizer que é importante nessa geração de relações de patrocínio. A indústria do tabaco tem que cumprir com o convênio marco sobre o tabaco em todos os países onde foi ratificado, e, finalmente, estratégias coordenadas
implementando esse convênio marco, seus protocolos, suas diretrizes, não só tem a ver com os governos, as carteiras de saúde, é o esforço integrado entre a sociedade civil e os órgãos intergovernamentais, mas queremos também deixar outra mensagem. A indústria do tabaco é tão hábil que outros espaços de negociação, de tratados da ONU, continuam sendo utilizados hoje em dia, e tem um muito importante, um de poluição plástica e o convênio contra a pandemia, e a indústria do tabaco está insistindo, junto com outras multinacionais, com a adoção de disposições com uma norma baixa e continuar lucrando e crescendo. É o momento de dizer basta à interferência da indústria do tabaco e que sejam responsáveis pelos seus abusos. Ficamos prontos para responder às suas perguntas. Obrigado novamente e volto a você, Pato. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por tu presentación. Vuelvo a Obrigado pela apresentação. Se desejam fazer perguntas ao Daniel, podem fazê-lo no QIA. Agora, Nail Chalela, advogado colombiano, especialista em direitos humanos. Ele tem um mestrado em Direito da Saúde da Universidade de Georgetown, vem trabalhando em diferentes organizações da sociedade civil na Colômbia e como consultor da OPAS e membro da CREA, é uma associação latino-americana de jovens ativistas apoiando projetos contra o tabaco. Nagil tem a palavra. Obrigado, Pato. Eu vou passar a apresentação. Bom dia a todos os que estão no webinário. Eu sou Naib Chalela, sou membro da rede CREA e quero agradecer a OPAS, a campanha para os jovens sem tabaco, pelo espaço que nos dá a oportunidade de falar sobre o que fazemos em algumas organizações de jovens nas Américas para lutar contra a interferência da indústria do tabaco na região. É importante agradecer que esse ano, 2024, o Dia Mundial Sem Tabaco esteja focalizado no efeito da indústria do tabaco na infância e nas juventudes, um assunto que é muito importante e é necessário focalizar nisso, porque, como foi dito muitas vezes nesse webinário, os jovens, meninas, meninos, são o grupo-alvo da indústria do tabaco, são os mais afetados pela interferência e pelas ações do Big Tobacco, grande indústria de tabaco. Vou falar da CREA, uma rede de jovens ativistas profissionais de vários países da América Latina, unidos com o compromisso pela defesa de direitos humanos, direito de crianças, adolescentes e jovens, e para criar ambientes mais saudáveis na região. O que nós queremos fazer é dar um novo olhar, desde o ponto de vista dos jovens, de jovens para jovens, nesses assuntos que são de grande importância para nós, em termos de direitos humanos e saúde. Uma das coisas que mais nos impactou e que está mais perto do coração da CREA é lutar contra a interferência da indústria do tabaco nos diferentes países nos quais que nós representamos. E, como eu tinha dito, somos o alvo principal da indústria do tabaco e acreditamos que é importante que os jovens se expressem contra os efeitos dessa poderosa indústria. Nós vimos participando em diferentes atividades nos últimos 2 anos, e este ano trabalhamos para contrarrestar a interferência da indústria com um olhar dos jovens. O primeiro evento foi a participação da CREA na COP10 em Panamá.
As primeiras semanas de fevereiro, 5 membros da CREA estiveram no Panamá durante a COP10, participando dos diferentes espaços de debate para trazer as vozes dos jovens da América Latina e falar das preocupações que nós temos frente ao tabaco e a aplicação do convênio marco contra o tabaco. Ali haviam representantes de governo, de organizações da sociedade civil, e participamos em 3 tipos de atividades com as que achamos que tinham maior impacto. Primeiro, uma mobilização na frente do centro de convenções onde estava sendo realizado o evento e com diferentes organizações. Os jovens de CREIO criaram vídeos, painéis para mostrar o fato que não estavam de acordo com a participação da indústria do tabaco e que não deviam participar na tomada de posições sobre saúde, sobretudo de jovens. Também participaram com jovens de outros lugares do mundo, no evento lateral, onde cada um falou o que estava fazendo. Nós falamos dos concursos que criamos, concursos para que jovens da região se interessassem em participarem no controle do tabaco e como lutar contra a interferência da indústria do tabaco. Falamos também dos nossos conteúdos jovens, onde temos memes de moda nos diferentes países e os adaptamos para criar conteúdo específico sobre a influência da indústria do tabaco, mentiras e como lutar contra isso, e também os webinários que criamos, espaços mais sérios, onde sentamos para falar diretamente como funciona a indústria e como está tentando nos colocar no círculo vicioso de consumo de seus produtos. Com outras organizações de juventudes do mundo, entregamos uma declaração à Secretaria do Convênio Marco contra o Tabaco, e entre vários dos pontos mencionados, os mais importantes para a COP10 eram o fato de que a indústria do tabaco não reduz danos, cria danos. Os produtos do tabaco, sejam quais sejam, são nocivos para o meio ambiente. E terceiro, a indústria do tabaco está tentando pegar crianças, jovens, para o comércio de seus produtos. Esses são os 3 assuntos principais que conseguimos levar à COP através dessa declaração conjunta com outras organizações de jovens. Fevereiro foi um mês ocupado, porque depois da COP10, vários dos nossos membros foram à Cidade do México para participar com outras 50 pessoas no programa Liderança contra o Tabaco da América Latina e o Caribe, da Universidade Johns Hopkins, que aconteceu entre fevereiro e março. E o programa queria treinar os participantes de como melhorar o avanço, o desenvolvimento das políticas contra o tabaco. Durante os 5 dias do seminário, os membros desenvolveram projetos em grupos para fortalecer a aplicação dessas políticas contra o tabaco e melhorar o trabalho em rede com outras organizações, criando alianças com outras organizações da região para enfrentar a indústria do tabaco. Uma vez mais, CREA mostrou os conteúdos criados para redes sociais, mostrando como tentamos impactar os jovens, mostrando o que fizemos, conteúdos de jovens para jovens, e daqui saíram várias experiências para continuar com o nosso trabalho. Em Lima, tivemos uma cúpula onde isso foi com a campanha para o Jovens Sem Tabaco, onde CREA e outras 28 jovens de diferentes países da região, com diferentes perfis e histórias, da CREA, outros que não eram da CREA, reuniram-se em Lima para fazer um treinamento em advocacy, formulação de projetos e como fortalecer as políticas de controle de tabaco e lutar contra a influência e interferência da indústria na criação de políticas.
Durante essa semana, tivemos diferentes tipos de treinadores, pessoas da campanha para Campaign for Tobacco Free Kids, outros do Peru que compartilharam suas experiências, pessoas de outros países que falaram de assuntos específicos, e foi uma oportunidade enriquecedora para a CREA, porque alguns dos membros da CREA também apresentaram seus painéis, contaram suas experiências para ajudar no treinamento, para que os 28 participantes aprendessem melhor sobre estratégias e práticas de como impactar os espaços nos quais podemos entrar. Treinamento, criação de capacidade, ativismo mais efetivo e como falar com aqueles que tomam decisões. E o mais interessante desta cimeira, além de conhecer uns aos outros e conhecer outros ativistas da região, é que isso terminou no evento muito prático, essa fotografia. Os 28 fomos ao Congresso do Peru para falar com forjadores de políticas, congressistas que estão escrevendo um projeto de lei para controle do tabaco e novos produtos de tabaco no país. Compartilhamos as experiências dos jovens dos diferentes países, contamos aos congressistas como funciona o controle do tabaco em nossos países. Falamos também da interferência da indústria, das nossas preocupações, e os parabenizamos pelo esforço que estavam fazendo para proteger a saúde dos jovens no Peru. E, finalmente, criamos, com outros jovens de outros países, redes com jovens que não são da CREA. Estamos pensando em trabalhar de maneira conjunta com pessoas que não são parte da rede, e o que aprendemos é que temos a oportunidade de compartilhar com os jovens em Lima e em outras importâncias, a importância de crescer como rede. Crescer como rede nos traz perfis diferentes, contextos globais e nacionais diferentes, e a indústria do tabaco funciona de maneira parecida em todos os países, e quando juntamos nossas experiências nos nossos diferentes países, o impacto será muito maior. E consideramos que é importante que a voz dos jovens seja protagonista na luta para o controle do tabaco. Nossa experiência é aumentar a rede, acrescentar novos perfis e ver durante nossa vida o sonho de ter uma geração na América Latina livre do tabaco e sem a influência da indústria do tabaco. Muito obrigado. Muito obrigado, Naib, por essa excelente apresentação. Daniel Dourado também. Como vemos como age a indústria para interferir com suas estratégias focadas em crianças e adolescentes, vemos as ações empreendidas pelos jovens. E agora, para saber como é que os governos podem proteger aos jovens, adolescentes, destas estratégias da indústria, vou apresentar a Patrick Monsabuli e vou falar em inglês. Ele é funcionário da OMS e ele coordena o grupo de trabalho responsável por desenvolver diretrizes através de fronteiras para lutar contra promoção, publicidade e patrocínio, e foi parte da COP10. Bem-vindo, Patrick, tem a palavra. Obrigada, Diana, pela oportunidade, por convidar a secretaria para este webinário tão importante. Minha função hoje é dar uma visão geral das diretrizes específicas para enfrentar a publicidade, promoção, patrocínio do tabaco através de fronteiras, através da mostra do tabaco na mídia social, e para a implementação do artigo 13 da Convênio Marco da OMS.
Como acabou de mencionar o meu colega, Naib, da CREA, meu chefe, diretor da Secretaria da Convenção Marco, tivemos a oportunidade de reunirmos junto com os jovens em Panamá e vimos que, durante a COP10, os jovens conseguiram apresentar declarações pedindo a proteção de gerações futuras contra a manipulação da indústria do tabaco. Acho que é muito importante para nós ter mais jovens criando uma geração forte para o controle do tabaco. Essa foto mostra a diretora da secretaria nessa reunião com os jovens. Durante essa COP, como foi dito por alguns dos colegas, as partes conseguiram chegar a um acordo sobre as diretrizes para enfrentar este problema, e eu vou falar do conteúdo destas diretrizes, sobre essa promoção através de fronteiras. Na introdução simples, lembra as partes que a OMS e a FCTC obriga as partes a proibir a promoção, publicidade e patrocínio pela indústria do tabaco, e a definição da promoção e publicidade de tabaco tal como vemos no artigo 1 do FCTC, ou a Convenção Marco, é definida como qualquer comunicação comercial, recomendação ou ação com objetivo, efeito ou efeito provável de promover os produtos do tabaco ou o uso do tabaco, direta ou indiretamente. É importante também observar, quando vemos as diretrizes, que há um lembrete sobre a história. Em 2008, na terceira sessão da Conferência das Partes, se adotaram as diretrizes para a implementação do artigo 13. Naquele momento, ou desde aquele momento, o mundo mudou, temos uma expansão da mídia social e de lazer digital através de fronteira, a maior acesso à internet, o uso dos telefones inteligentes, uso a vídeos digitais, jogos, e também isso vimos uma expansão do uso dos produtos do tabaco. A proposta é complementar as diretrizes existentes adotadas em Durban, na COP3, e oferece apoio às partes para cumprir com as obrigações sob o artigo 13, dando diretrizes de como proibir de maneira efetiva e ampla toda essa promoção, publicidade do tabaco, e através dos meios digitais, através de fronteiras. Esse trabalho mostra que as diretrizes devem ser aplicadas além de e não substituir os diretrizes existentes, isto é, adicional para a implementação do artigo 13, nós temos diretrizes específicas além das gerais. Princípios e aplicação destes diretrizes. É importante dizer que a efetividade dos esforços para eliminar essa publicidade através de fronteiras e patrocínio depende da sua amplidão, abrangência da proibição, e fazer cumprir é crucial. Como vemos claramente nas diretrizes, a cooperação internacional é muito importante e deve ser considerada. O papel da sociedade civil foi também
mencionado nas diretrizes, e a sociedade civil tem um papel crucial para assegurar que as medidas sejam implementadas de maneira adequada e que sejam cumpridas. E as ONGs, sociedade civil, não devem ter nenhum conflito de interesse com a indústria do tabaco. As diretrizes dizem também que as partes falam dos meios digitais, plataformas sociais que são importantes para assegurar que essas plataformas não incluam nenhuma menção da indústria do tabaco. Passando agora às recomendações. Há muitas recomendações, mas eu vou mencionar algumas. A primeira, e é muito importante, é uma proibição abrangente, deve ser aplicada a todos os meios de comunicação. Se aplicava só na televisão, no rádio, jornais, mas é importante hoje, quando as partes estão desenvolvendo legislação, medidas administrativas, devem incluir nessas medidas os meios digitais e as plataformas digitais. Importante destacar essas recomendações, entendendo que as partes têm que trabalhar de forma colaborativa, identificar quaisquer lacunas, considerando as limitações. Como eu dizia, é importantíssimo, e algo que as partes discutiram, é muito importante consultar e trabalhar em parceria com a mídia. Nós acabamos de receber boas notícias da Nigéria, que conseguiram conversar com a imprensa para retirar alguns anúncios em certos filmes, porque a Nigéria produz muitos filmes na região. Então, é importante que o governo tenha conseguido conversar com a mídia, e uma regulação agora exige a remoção de qualquer anúncios. Outro ponto importante é que as partes devem exigir que as plataformas de comunicação de mídia digital devem aplicar e fazer valer as proibições existentes e a adoção de medidas para proteger os jovens online e na internet. Quando as pessoas desenvolvem qualquer legislação, regulação relacionada aos jovens, isso é algo que deve ser levado em consideração. Passando à parte de monitoramento e aplicação, fica muito claro que a aplicação efetiva da proibição da TAPS deve vir acompanhado de punições proporcionais. Isso é importante se considerar quando desenvolver quaisquer legislações ou regulações. E quando não já existem, as partes devem pensar em designar uma autoridade competente para monitorar e fazer valer a legislação. E a sociedade civil também tem um papel a desempenhar aqui no monitoramento e aplicação. Isso fica muito claro nas diretrizes. Obrigações específicas devem ser aplicadas quanto aos conteúdos e aqueles que hospedam conteúdos, a identificar e remover esse conteúdo relacionado ao tabaco. E as partes devem promover e facilitar a pesquisa sobre o impacto desses novos produtos. E a última parte das diretrizes não são muito longas, mas as partes
queriam acrescentar um adendo que é só uma lista indicativa, não é uma lista completa. Ilustrando diferentes formas de promoção do tabaco nas plataformas de comunicação de mídia digital e no entretenimento. E fala sobre anúncios pagos, promoções que influenciam, promoções comerciais, posts, promoção de eventos, integração de produto, mostra do tabaco dentro do conteúdo comercial, campanhas corporativas, videogames, games em computadores, programas de televisão em streaming, aplicativos de smartphones, são exemplos de diretrizes específicas que foram as partes. E resumindo, precisamos ter consciência de que é importante proteger os jovens. Aqui temos alguns dos materiais utilizados para comemorar o Dia Mundial Sem Tabaco. Sabemos que a indústria do tabaco faz promoções e anúncios de uma forma que dificulta a detecção, mas são altamente eficazes na conversão de novos mercados e novos públicos. E é preciso combater esses anúncios danosos, inclusive o desenvolvimento e implementação de legislação. É preciso monitorar e se comunicar com essas empresas de mídia. Os governos precisam realmente implementar essas diretrizes que estão disponíveis para seu uso. Permitam-me também compartilhar alguns materiais adicionais que mencionei, que desenvolvemos como parte da preparação para o Dia Mundial Sem Tabaco, e sugiro que leiam especialmente a área sobre marketing digital. Basicamente, era isso que eu queria apresentar sobre as diretrizes e estou à disposição para responder quaisquer perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada, Patrick, por partilhar essas recomendações para governos. Agora, voltando ao espanhol, depois desta sessão, desse primeiro painel, gostaria de lembrar-lhes que podem fazer perguntas aos nossos apresentadores através do ícone de Q&A, perguntas e respostas. E podem colocar uma mensagem no chat também. Agora vamos passar a palavra aos oradores do nosso segundo painel, que trata justamente de um diálogo para ouvir os casos ou situações que enfrentamos na nossa região. E para isso vou passar novamente ao inglês. Vou apresentá-los a Danielle Walwen, que é uma defensora dessa causa na Coalizão Caribe Saudável, a HCC. Não só ela trabalha na área de saúde, políticas para a saúde, mas ela se concentra na promoção de medidas que salvaguardem a saúde dos jovens. A Danielle me ajudará a moderar essa discussão. Antes de pedir para os outros apresentadores participarem desse painel, gostaria de fazer algumas perguntas para a Danielle, para que possamos entender melhor a situação no contexto do Caribe. Danielle, poderia dizer como que a indústria do tabaco consegue captar esse público da infância e juventude? E quais têm sido os maiores desafios em frear as estratégias de interferência? Muito obrigada, Diana, OPAS, Tobacco Free Kids, Corporate Accountability. É um prazer comoderar esse painel com você. O que vimos na prática é o mesmo jogo de sempre.
O público-alvo são crianças jovens. A empresa subsidiária de grandes empresas de tabaco já ofereceram 90 bolsas de grande valor e vemos a indústria na área da cultura, ou seja, comemorações de carnaval, promovem vaping, muitas vezes com mulheres jovens como promotoras, em festas e plataformas digitais, normalizando o uso desses produtos em espaços em que as crianças e os jovens frequentam, o que é muito preocupante e amplifica a necessidade de proibições abrangentes quanto aos anúncios e promoção do tabaco e patrocínio. E porque alguns dos países não têm regulações já implementadas, vemos que a promoção e venda de produtos via mídia social e a entrega de produtos também torna esses produtos muito facilmente acessíveis. Também vemos a introdução da promoção de cigarros eletrônicos, sob o lema de um Caribe livre de fumaça, ou de fumo. E agora dizem que a redução dos danos do tabaco é a nova fronteira de apoio à saúde pública. Nós já vimos essas iniciativas muitas vezes. E o grande desafio é que os nossos formuladores de políticas têm inúmeras prioridades. Há, portanto, a implementação insuficiente do FCTC, falta de aplicação e verbas insuficientes para monitoramento. Também vemos coleta de dados insuficiente e irregular, especialmente em tendências novas como o uso de cigarro eletrônico. E temos dados limitados que ilustram em tempo real a extensão do desafio. Vemos limitações quanto à legislação atual, que não incluem regulação sobre produtos novos. E, infelizmente, também há um espaço fiscal limitado. E a indústria do tabaco é vista como um salvador da economia. Lembre-se das bolsas de estudo que acaba de mencionar. E há estruturas de governança fracas e ausência de políticas de conflitos de interesses, mecanismos para tratar dos engajamentos com o setor privado, em espaços de formulação de política. E, finalmente, quase nenhuma verba para que as organizações da sociedade civil fiquem de olho e que possam denunciar e pressionar os governos para agirem de forma ativa nessa área. Muito obrigada, Daniele. E agora também gostaria de fazer uma segunda pergunta. Dadas as limitações que acabou de indicar, sabemos que o Caribe já conseguiu realizar avanços nas últimas décadas para frear a interferência da indústria do tabaco. Mas quais as estratégias usou? Quais estratégias acredita que ainda são necessárias, considerando o contexto específico que temos no Caribe? Obrigada, Diana. Em primeiro lugar, devo dizer que temos líderes inspiradores, ministra Ferguson e a ministra Tufton, da Jamaica, que lideram as regulações de controle de tabaco e legislação, respectivamente. Conseguimos alavancar e aumentar a atuação de ativistas da sociedade civil, que enfrentam financiamento insuficiente, mas há um foco no controle de tabaco na região, inclusive a promoção de legislação nacional. Eu mencionei a atuação dos jovens ativistas contra o tabaco e também temos a Sociedade do Câncer, que tem sido uma figura importante no controle de tabaco. Também temos a sorte de ter parcerias muito valiosas. A campanha para o Tobacco Free Kids já nos ofereceu verba várias vezes para promover a defensoria dessa causa no Caribe e vemos o aumento da ação de empresas neutras em termos de saúde, como o banco Scotiabank, Trinidad e Tobago, que também estão ajudando a promover esforços de colaboração. E a Sociedade do Câncer. E esse tipo de patrocínio é essencial em um espaço fiscal limitado, em que os produtos da indústria do tabaco dominam. Vemos tentativas da sociedade civil e da OPAS, que trazem novos benefícios, como novos recursos, assim como as publicações relacionadas ao uso de vaping
dentre os adolescentes e jovens no Caribe, e o Caribe livre de tabaco, e várias outras iniciativas que posso colocar no chat. Também vemos o engajamento dos jovens em controle de tabaco. Eu tive o privilégio de participar do Programa de Liderança de Controle de Tabaco da Johns Hopkins em fevereiro, que foi uma experiência extremamente gratificante. Um dos destaques foi aprender mais sobre a Coreia, para saber o que estão fazendo com os jovens para ajudar no controle do tabaco. E cada vez há mais alinhamento com nossos parceiros no Caribe e na América Latina, ou melhor, a CREA, a organização CREA, que vem apoiando essas iniciativas. Esse tipo de oportunidades de capacitação são essenciais para promover esforços futuros de controle do tabaco no Caribe. E, finalmente, conseguimos colaborar com recursos e capacitação para os jovens. Realizamos Vamos falar sobre o marketing para crianças, um webinário para capacitar defensores nessa área que saibam identificar as táticas usadas. E a Dorian, que mencionou, criou o portal do controle do tabaco para jovens, que está no site do Health Caribbean Coalition, e oferece recursos para todos os jovens que querem atuar nessa área. E, considerando os esforços incansáveis da indústria do tabaco, que querem ter uma nova geração de usuários, a participação dos jovens para informar outros jovens é crucial. Obrigada, Daniele. Passarei a palavra a você agora para que possa moderar o painel. Muito obrigada, Diana. É um prazer e estou ansiosa por ouvir nossos participantes. Temos agora Carlos Jiménez, da rede PAPAS. Ele é um profissional dedicado com mestrado em gestão das organizações e experiência na integração dos setores público e privado através de projetos sociais. Ele é coordenador do projeto para a prevenção e controle do tabaco, assim como seu consumo, entre jovens e adolescentes. Seja bem-vindo, Carlos. Que táticas de marketing a indústria do tabaco e seus aliados usam na Colômbia para captar justamente crianças e jovens? Vou responder em espanhol. Muito obrigada, Daniel, pela apresentação. Obrigada a todos e a todas por esse espaço. A tática mais usada na indústria na Colômbia é expor aos jovens a canais que não estão controlados pela regulação, principalmente na mídia social. E a promoção em pontos de venda é muito comum. E para produtos como cigarros eletrônicos, vemos que estão visualmente acessíveis a crianças e adolescentes. Na maioria das situações, esses produtos que são nocivos estão lado a lado com produtos comestíveis, o que causa confusão e tende a normalizar a imagem de acessibilidade e disponibilidade desse tipo de dispositivo, que, insistimos, são nocivos. O que acontece? A indústria do tabaco reforça isso com uma oferta de designs, aromas e sabores atraentes para crianças e adolescentes. Isso com relação a canais de venda físicos. Quanto aos virtuais, a presença em redes sociais faz com que a desinformação da indústria com relação, primeiro, a não ser nocivo, a baixa percepção de risco, em terceiro, a transmissão de mensagens aspiracionais em linguagem acessível para crianças e jovens reforça a normalização. Por sorte, na Colômbia, já temos uma lei e baseado na lei mais recente, que expande as medidas de controle do tabaco aos cigarros eletrônicos, vamos avançar e frear todo esse tipo de tática que também acredito serem comuns, não só na Colômbia, mas em toda a região. Excellent. Thank you, Carlos. Obrigada, Carlos. E o que podemos aprender com a campanha de tão sucesso liderada pela rede PAPAS para proteger a infância e a juventude na Colômbia da indústria do tabaco e aliados? A sua campanha defendeu a expansão da proibição de publicidade e promoção
e patrocínio junto a outras medidas de controle do tabaco para incluir esses produtos. E como os pais, mães e educadores devem participar? A informação deve ter veracidade e proteger a saúde de todos os habitantes do território, mas especialmente crianças e adolescentes. Por isso, a articulação conjunta que a rede PAPAS realiza junto com outras organizações da sociedade civil, ações científicas, meio acadêmico, é vital para as ações de divulgação e pedagogia. E, nesse sentido, através da campanha, transmitimos mensagens que fortalecem os cidadãos, oferecem ferramentas para mães, pais, cuidadores e educadores. Na nossa campanha, enfatizamos, primeiro, o fato de esses produtos serem nocivos. Segundo, fazemos a conscientização de que existe uma estratégia de marketing extremamente agressiva voltada a crianças e adolescentes. E terceiro, também visualizamos quais são as práticas de interferência da indústria no país. Por exemplo, no caso da lei mais recente, que estende as medidas de controle do tabaco a cigarros eletrônicos, nossa rede de mães, pais e cuidadores foi vital. Os dados mais recentes no âmbito nacional geraram alarme, mas também nos convidaram a nos mobilizar. De cada 5 crianças e adolescentes de 12 a 17 anos já consumiram tabacos através de dispositivos como cigarros eletrônicos. E no país, 14 anos é a idade média de início de consumo. Nesse sentido, além de nos preocuparmos, nos ocupamos e vimos a necessidade de que o país tenha uma regulação para esses dispositivos que, como mencionava, não eram contemplados pela lei. E, por isso, denunciamos também a interferência da indústria no Congresso, graças a uma rede de aliados dentro do Congresso e dos meios de comunicação. Mas, através de certas ferramentas, como microcentros, fazemos a divulgação desses casos. Muito obrigada, Carlos, por apresentar essa experiência tão enriquecedora da Colômbia, especialmente liderada pela sociedade civil, e como envolveram não só as crianças, os adolescentes, mas também a participação secundária desse ano, que é a rede de pais, mães, educadores. Acreditamos ser importante esse papel desempenhado pela sociedade civil na Colômbia. E muito sucesso já foi alcançado esse ano com a nova legislação. Com isso, com grande satisfação, gostaria de apresentá-los à parlamentar Carolina Giraldo Botero, que, como a Rosa disse, foi justamente junto com a rede PAPAS, foram vencedores dos prêmios do Dia Mundial Sem Tabaco 2024. A Carolina Botero é representante da Câmara e presidente da Organização Geral de Cuidado da Mulher, é historiadora, politóloga, e no seu trabalho no Congresso promove justamente a lei que regula o uso de cigarros eletrônicos. É autora do projeto de lei para aumentar os impostos aos cigarros e aos sistemas eletrônicos de nicotina e sistemas semelhantes sem nicotina. Muito obrigada, a deputada, por estar aqui. Em primeiro lugar, Carolina, eu gostaria de perguntar o que acredita que a experiência da Colômbia, com essa lei que expande o alcance da proibição de publicidade, promoção e patrocínio às medidas de controle do tabaco para os países latino-americanos e caribenhos, e quais acredita serem as lições aprendidas que compartilharia com outros países americanos, latino-americanos e caribenhos, para aqueles que têm interesse em políticas semelhantes, que queiram proteger a infância e a juventude da indústria do tabaco. Bom dia, saudações especiais a todos e a todas. É uma honra estar aqui aprendendo com cada uma das experiências tão interessantes que nos transmitiram no dia de hoje.
Esses espaços são muito importantes e enriquecedores para pessoas como eu, que a partir do legislativo tentamos garantir que essa agenda avance a favor da saúde pública, especialmente na Colômbia, que é o meu país. Pela primeira vez esse semestre, conseguimos alcançar uma lei que entrou em vigor na Colômbia para regular os vaporizadores. Isso porque em vários anos anteriores houve essa intenção, mas ela não havia se concretizado. E lembremos que a última vez que tivemos uma legislação para aumento de impostos ao tabaco foi em 2016. Desde então, não tínhamos avançado em regulação alguma nesses objetivos. Portanto, esse ano conseguimos algo fundamental, que é justamente a proibição de venda de vapers para menores de idade, o que não estava contemplado na legislação, e que a rotulagem de advertência deve estar presente, deve haver regulação da publicidade relacionada a esses vapeadores, vapers e o uso desses cigarros eletrônicos em espaços fechados, em ambientes fechados, o que inclui cigarros eletrônicos e agora coloca no mesmo patamar que os cigarros convencionais, ou seja, não temos uma legislação diferente, mas sim estamos incluindo na mesma legislação as mesmas regulações que existem para cigarros convencionais. Algumas das experiências que esse processo de aprovação do projeto de lei foram que foi extremamente importante trabalhar conjuntamente com as organizações da sociedade civil, como a Rede Papaz, como outras fundações e conjuntamente com o meio acadêmico. Sem dúvida alguma, ter os dados reais do que acontece na prática nos ajuda a ter uma legislação melhor. Foi feito um estudo no país que nos informou que 25% dos consumidores de cigarros eletrônicos eram menores de idade, e dados como esse, sem dúvida, nos ajuda a ter argumentos para fazer uma apresentação no Senado ou na Câmara de Deputados. Portanto, em primeiro lugar, a relação com o meio acadêmico e com a sociedade civil é um aprendizado enorme. Em segundo lugar, dentro desses aprendizados, o que aconteceu com a interferência da indústria do tabaco, que podemos presenciar isso graças à articulação com organizações da sociedade civil e meios de comunicação, podemos expor que estavam convidando legisladores à Suíça para conhecer experiências no exterior relacionadas à indústria do tabaco, e isso justamente quando estávamos tramitando esses projetos de lei, tanto de cigarros eletrônicos regulados, como aumento dos impostos ao tabaco e aplicar impostos aos cigarros eletrônicos, que ainda não pagam impostos. Realizaram esse tipo de oferta de viagens, pudemos expor às empresas, isso foi muito importante, porque apesar da pretensão da indústria do tabaco ser justamente frear a regulação, ao expô-los, o que aconteceu foi que conseguimos gerar, acelerar esse debate mais rapidamente e finalmente alcançar a aprovação da lei. Muitas vezes, os parlamentares não conhecem o convênio marco para o controle do tabaco, e essa foi outra lição importante. O convênio precisa ser difundido e honrado. Na Colômbia não temos uma lei anti-lobby, então o convênio marco é o que nos ajuda a conseguir realizar esse trabalho. E fica claro que o que precisamos fazer como legisladores é nos dedicar à saúde pública dos cidadãos de modo geral, e especialmente dos menores de idade. Muchísimas gracias, Carolina. Sí, Muito obrigada, Carolina. espacios como estos nos Justamente permiten espaços como esse nos permitem trabajar para abordar estas trabalhar brechas de
para abordar essas lacunas de conhecimento que existem não só no público, de modo geral, na sociedade civil, mas às vezes, como a senhora mencionou, dentre os próprios legisladores. Muito obrigada por compartilhar as lições aprendidas do processo na Colômbia. E agora, Carolina, gostaria de saber se poderia falar sobre qual foi a sua motivação para apresentar o projeto de lei sobre os impostos ao tabaco e nicotina, de sua autoria, e como vê a contribuição desta lei especificamente às políticas integrais para a proteção da infância e juventude, das estratégias da indústria do tabaco que justamente visam esses grupos vulneráveis. Como mencionava há alguns momentos, desde 2016 não tínhamos uma lei para aumentar os impostos. E nesse momento, de forma alguma, são regulados os tributos aos cigarros eletrônicos. É incrível que parte da indústria do tabaco simplesmente não paga impostos no nosso país. Não pagava. Quando eu cheguei ao Congresso, havia oportunidade, em meio a uma reforma tributária de caráter amplo, houve oportunidade de apresentar essa proposta para aumentar os impostos aos cigarros e começar a tributar os cigarros eletrônicos. E quase conseguimos. Uma noite quase conseguimos, mas no dia seguinte nos frearam. Já propio. Temos um projeto de lei já para isso. O que estamos agora fazendo é que, graças a esse projeto de lei, como sabem, aumentando os impostos, aumentando o preço, isso diminui o consumo. E assim estaríamos poupando ao sistema de saúde 6,5 bilhões anuais, porque é o que gasta-se no tratamento dessas doenças. E também coletando para as finanças públicas 1 bilhão de pesos, equivalente ao que temos no orçamento de saúde pública no país, ou seja, que estaríamos duplicando o orçamento de saúde pública no país, o que é conseguido dos impostos ao tabaco aqui na Colômbia usa-se para a saúde pública. E por que que a gente fez isso? Porque a saúde pública deve ser prioridade para a agenda dos países e, sem dúvida, também temos motivações pessoais. E no meu caso, quando eu era criança, eu não gostava que os meus avós fumassem tanto. Meu avô deixou de fumar, minha avó não. Minha avó fumava, era um assunto que discutíamos todo dia. Então, isso foi parte das nossas experiências pessoais. É um projeto de lei, os dos impostos, que ainda está sendo discutido no Congresso. Conseguimos o primeiro, que é uma regulamentação para o cigarro eletrônico, para os vapeadores, enquanto a publicidade e etiquetas, isso era o principal. Mas, claro, o que temos agora que fazer é tocar no bolso das pessoas, e essa é uma luta que é mais difícil, porque é aqui o bolso que estamos tocando é da indústria do tabaco. Então, vamos precisar de muito apoio da sociedade civil, apoio que tivemos, queremos continuar tendo, e acho que isto vai nos permitir promulgar a lei no ano que vem. Claro, obrigada, Carolina, por compartilhar sua experiência conosco. Realmente é um prazer ver esse avanço na região, sobretudo para a Colômbia, que conseguiu expandir a proibição total da publicidade, promoção e patrocínio que já existia para os produtos do tabaco, agora também para o cigarro eletrônico, para a nicotina, avançando firmemente para aumentar preços, limitando assim a venda desses produtos para jovens e adolescentes. Parabéns para a Colômbia, e apoiamos esse trabalho. Para concluir nosso painel, eu gostaria de dar as boas-vindas a nosso próximo panelista, André Luiz Oliveira da Silva, que é especialista em regulamentação da Anvisa
para a seção de proibição de produtos de tabaco no Brasil. A Anvisa é a agência de vigilância sanitária no Brasil. Ele é perito pro bono da Secretaria do Convênio Marco para o Controle do Tabaco, especificamente artigos 9 e 10, que tem a ver com o conteúdo desses produtos de tabaco. Tem um bacharelado da Universidade de Rio de Janeiro, tem um mestrado na área ambiental e tem um doutorado da Fundação Oswaldo Cruz. Obrigado por estar conosco e compartilhar a experiência do Brasil. Eu vou fazer uma primeira pergunta, André. André, sabemos que recentemente o Brasil aprovou uma resolução para manter e fortalecer a proibição de produtos de nicotina e tabaco, produtos emergentes que já estava de 2009. Quais são as estratégias da indústria do tabaco para manipular a população, sobretudo os jovens no Brasil? Quais foram as estratégias que identificaram? Muito obrigado, Diana. Vou responder em português. Na verdade, nós identificamos, acho que vou até inverter um pouco a resposta para facilitar o entendimento do público, porque, se é que podemos chamar de estratégia, foram justamente as alegações de que os dispositivos eletrônicos para fumar, porque no Brasil nós classificamos um pouco diferente da maioria dos países. Apesar de alguns países latino-americanos terem uma classificação semelhante à nossa, porque na nossa regulação, dispositivos eletrônicos para fumar incluem cigarros eletrônicos, produtos de tabaco aquecido e produtos híbridos, ou seja, produtos que usam tanto matrizes líquidas quanto matrizes sólidas. Então, o primeiro problema que a gente levantou, eu vou compartilhar na minha tela, o primeiro problema que a gente levantou foi justamente as alegações de que estes produtos seriam... você está enxergando a minha tela, Diana? Sí, Diana? sí, podemos ver. Obrigado. Então, a primeira questão que foi levantada era se esses produtos realmente eram mais seguros que cigarros convencionais ou outros produtos de tabaco, sendo que a gente também havia percebido uma distorção ou um entendimento inadequado das definições de situações como risco, dano, e isso, obviamente, acabou sendo usado para divulgar esse produto como um produto realmente seguro e como a solução de todos os problemas para os fumadores. Então, a questão que a gente havia justamente a alegação de que esses produtos seriam 95% mais seguros do que cigarros. Esse número é contestado, ele, na verdade, não tem valor científico quando a gente olha a origem desses dados, mas quando nós olhamos para os dados epidemiológicos, porque a indústria sempre sugere que olhemos apenas dados de bioindicadores, de biomarcadores, ou seja, de exposição ou de efeito. Ou seja, a indústria sempre se vale de que as agências reguladoras têm de olhar, por exemplo, concentrações de determinados componentes na urina ou no sangue dos usuários. O problema é que quando nós olhamos esses dados, realmente os produtos parecem que são muito mais seguros, mas quando olhamos para os dados epidemiológicos, para os efeitos que esses produtos passam a ter na população, e alguns até realmente me assustaram bastante, porque foram muito rápidos, e a gente não esperava ter encontrado dados dessa maneira, que você olha, por exemplo, doenças como infarto agudo no miocárdio, acidente vascular cerebral, síndrome metabólica, os dados sugerem que os danos são semelhantes aos danos causados pelo cigarro. E para doenças como doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças orais e asma, então, em humanos, os estudos epidemiológicos, no mínimo, mostram que
a questão da segurança desses produtos e de que eles realmente são menos danosos do que cigarros, ela no mínimo é questionável. Inclusive porque a gente também tem que sempre lembrar que risco não inclui somente o potencial de dano do produto. Então, eu sempre uso como exemplo, um exemplo didático, o plutônio e o sal de cozinha. Plutônio é altamente proibido, você tem restrições de uso imensas, apesar de ser a substância radioativa mais tóxica que se conhece, dentro das substâncias radioativas. Mas a gente tem muito poucos casos de pessoas adoecendo e morrendo por causa de plutônio, porque você tem uma restrição de uso, você restringe o número de pessoas que estão utilizando, então se conclui que o risco de nós aqui, seres humanos normais que não trabalhamos, é extremamente baixo de se contaminar com essa substância. Por outro lado, o sal de cozinha, que tem um uso difundido e estimulado, o risco é muito mais alto e acaba sendo uma das principais causas de morte no mundo, mesmo sendo um produto que a toxicidade é tão baixa, tão reduzida, que a gente come. Inclusive, ele é essencial em determinadas concentrações. Além disso, os estudos em animais também têm demonstrado que é um outro dado, causam alterações no DNA e alteram a capacidade do reparo desse DNA, o que sugere uma possibilidade desses produtos, a alegação de que esses produtos são muito mais seguros do que cigarros e enfim. Outro ponto importante é a utilização dos sais de nicotina. Os sais de nicotina são uma forma de nicotina muito menos irritante e que possibilita a elaboração de produtos com concentrações de nicotinas impensáveis antes da implementação dessa tecnologia nesses produtos, por conta de que os sais de nicotina eles são menos irritantes. Então, também buscando ser didático, claro que é um exemplo é, fantasioso, mas para dar como a coisa funciona, é como se eu colocasse muito sal na sua comida, ia chegar um momento que vocês iam falar: não, eu não quero mais, porque eu não consigo mais comer essa comida porque ela está muito salgada. Mas se eu inventasse uma substância que bloqueasse a sua capacidade de, de sentir, perceber o gosto do sal, depois de um tempo, você não irá mais perceber seu gosto de sal, eu poderia colocar quanto sal eu quisesse. É mais ou menos isso que acontece com sais de nicotina. Eu consigo colocar concentrações de nicotina que produtos convencionais e as versões mais antigas dos cigarros eletrônicos, eles não conseguiam comportar pela própria rejeição do usuário. E a própria cinética dos sais de nicotina é muito parecida com a cinética da nicotina nos cigarros e que é diferente das antigas versões dos cigarros eletrônicos. Ou seja, hoje nós temos os cigarros eletrônicos são mecanismos de entrega de nicotina muito eficientes, quase tão eficientes quanto os cigarros convencionais. Uma ideia de quanto eu estou falando de nicotina a mais que esses produtos podem comportar, uma marca no mercado tem, por exemplo, 10.000 puffs. Isso alguns jovens consomem em uma semana. Um produto desse com 10.000 puffs equivale a 50 maços de cigarro em uma semana. Isso é um valor muito, muito alto quando a gente começa a imaginar do número de maços por dia que a gente observa somente em fumantes já estabelecidos há décadas, que conseguem consumir essa quantidade, e aqui no caso estou falando de jovens. E eu achava 10.000 puffs realmente algo muito grande e uma quantidade de nicotina muito grande para ser consumida. Você começa a observar no mercado produtos com 25.000 puffs. Então, mas o que significa? Então, isso eu proíbo um produto com tanta nicotina? Não, porque a gente está trabalhando com uma substância que vicia. Então, se consumir dois produtos, três, enfim, vai buscar a quantidade que ele precisa
para isso. E isso porque mostra que China, através do tempo, principalmente daqueles que nunca fumaram antes, então indica que essa substância, ela na verdade vai criando tolerância e cada vez mais o usuário vai precisando de mais e mais nicotina. Por isso que o mercado vai colocando cada vez produtos com mais nicotina. Então, os sais de nicotina também são uma preocupação e essa dependência causada por esses produtos, ela em adolescentes e jovens, nós não temos protocolos estabelecidos para o tratamento dessa dependência. Então, na verdade, o jovem que fica dependente desses produtos, ele não tem possibilidade terapêutica a não ser parar por si mesmo com todo o sofrimento que é a abstinência da nicotina. E a experimentação, o Brasil foi muito criticado, principalmente pela indústria, porque o fato de proibirmos estaria estimulando os jovens a consumir, e quando comparamos os dados de experimentação do Brasil em 2022 com os dados de Canadá, Inglaterra e Estados Unidos, que são países que regulam e que autorizam a venda desses produtos, a experimentação desses produtos é 44% na Inglaterra, 37% no Canadá e 37% nos Estados Unidos também. E no Brasil, a experimentação está em torno de 16,8%. Então, no mínimo, a proibição, que vem desde 2009, ela é um paraíso que está perfeita e de que não precisamos fazer nada. Na verdade, temos muito trabalho a fazer. Um outro dado, o Brasil apresenta uma prevalência muito, muito baixa entre jovens, né? Essa prevalência entre jovens. Então, a proibição desses produtos, ela também protegeu os mais jovens no Brasil. E aqui, um exemplo também, também sempre, a indústria sempre diz que devemos seguir as regulações dos países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos, Canadá, enfim, a União Europeia, mas quando olhamos os resultados das políticas de controle de tabaco no Brasil, primeiro a gente conclui que os brasileiros fumavam muito. E, na verdade, o fumante brasileiro, o dependente de nicotina brasileiro, isso algumas pesquisas demonstraram, ele tem um grande grau de dependência da nicotina. O brasileiro é um dos... Quando dependente de nicotina, ele é bastante dependente. Então, o sucesso das políticas de controle do tabaco no Brasil mostram que talvez a gente não esteja num caminho tão errado. E a proibição dos cigarros eletrônicos e que nós utilizamos. André, E aí temos... creo que estamos teniendo un poco de problemas con la conexión. Perdão. Sí. Quer que eu volte, Diana? No, sí, tal vez podemos ir cerrando para pasar. Tenemos una pregunta adicional para un panelista. Talvez a gente possa concluir agora que temos um painelista adicional. Também nos Estados Unidos, o efeito porta de entrada desses produtos é bem proeminente, ou seja, usuários adolescentes de cigarros eletrônicos acabam se tornando fumantes. Temos um problema que é bastante sério, que é o uso de aditivos e sabores nesses produtos. E temos também outras estratégias, Diana, que acabamos monitorando, que vão desde uso de influenciadores digitais, uma tentativa de pressão muito grande em cima da Anvisa, mas, por outro lado, tivemos um apoio que foi fundamental, que foi basicamente todas as associações médicas brasileiras apoiaram a proibição dos dispositivos eletrônicos para fumar. O Conselho Federal de Medicina, a Associação Sí, creo que perdimos ahora a Daniel. Brasileira de Pediatria, a Sociedade... André, vamos a cortar por ahora la... Sim,
Mil disculpas. André, I'm sorry, we are having problems with the audio. Perdão, a gente não consegue ouvir tudo, mas muito obrigado por compartilhar a experiência do Brasil, que é muito útil para nós. Vemos que a indústria usou vários argumentos falsos, baseados no seu conflito de interesse, suas evidências, e a lição aprendida nesse caso de sucesso no Brasil foi ir contra os argumentos da indústria com evidências científicas, sem conflito de interesse, como mostrou André. E, como mostrava, eu vi que trabalharam de forma coordenada com outros atores importantes da sociedade civil, e isso é uma lição para outros tomadores de decisão, sobretudo em políticas regulatórias para os produtos novos e emergentes de nicotina e tabaco. Obrigado por compartilhar essa valiosa experiência do Brasil. E, para concluir, temos poucos minutos. Não sei se a congressista Carolina Giraldo está ainda conectada. Poderia ligar a sua câmera para ver se está conosco. Temos uma pergunta. Para a senhora Carolina Giraldo. Obrigado, Carolina. Gostaríamos de pedir que respondesse esta pergunta da nossa plateia. Muito obrigada pela história tão interessante da Colômbia. Qual é a reação da indústria do tabaco ao aumento dos impostos? Obviamente, quando falamos de aumentar impostos, a indústria do tabaco luta contra esse tipo de regulamentação. Não o fazem de maneira explícita e não publicam dizendo estamos contra o aumento dos impostos. Não é assim que eles trabalham, mas abordam os congressistas, tem pessoas que têm influência na Casa Presidencial, no Congresso. Então, tem pessoas cruciais que podem falar com vários tomadores de decisões. Assim é que eles trabalham e tentando promover impostos bem diferenciados para cigarros e para os cigarros eletrônicos. Esse é outro dos objetivos. A narrativa ou a retórica precisamos de algum tipo de regulamentação para o cigarro eletrônico, mas considerando a estratégia de redução de risco, considerando isso, nós acreditamos que a regulamentação tem que ter padrões que estejam por baixo do padrão dos cigarros, que é um dos propósitos da indústria. I'm going to switch quickly to English. Eu rapidamente agora vou falar em inglês. Obrigada, Daniele, por estar aqui moderando o painel. Quero agradecer a todos os painelistas que estiveram conosco hoje por compartilhar a sua experiência. Daniele, tem a palavra. Obrigada a Diana e a todos os panelistas. Assim chegamos ao final do webinário, 2 horas para falar de uma diversidade e complexidade de assuntos, mas as vozes foram categóricas, deixando os objetivos e as conclusões a que queríamos chegar, para que as estratégias da interferência da indústria do tabaco
para chegar à juventude, à infância, que são sujeitos de proteção especial a nível nacional, internacional, é uma realidade. E é um chamado urgente aos tomadores de decisão, à sociedade civil, órgãos intergovernamentais que devem dizer parem, acabar com a indústria, com a interferência da indústria do tabaco. É um prazer somar esforços. Só somos duas das muitas organizações da sociedade civil que são líderes da região e que estão apoiando governos e trabalham apoiando o esforço da OPAS. Obrigado pelo convite, a organizar, pelo espaço para participar. Estamos atentos para continuar colaborando. Patrícia Butowski tem a palavra agora. Obrigada, Daniel. Eu também quero agradecer a OPAS pelo convite a coorganizar este webinário. Foi uma honra para nós participar e agradeço a todos os participantes, os panelistas, e estou de acordo com Daniel em relação às conclusões, e o que podemos acrescentar é que a estratégia da indústria do tabaco para atrair jovens e adolescentes são as mesmas em todos os países da região, e são as mesmas no mundo inteiro. Então, apoio o Daniel para que governos e sociedade civil possam continuar trabalhando em conjunto para conseguir a adoção de melhores políticas para proteger a infância. Com isso, então, podemos nos despedir. Não sei se Diana tem alguma coisa adicional. Obrigado a todos. Obrigado, colegas, por organizar esse evento. Acho que foi um dos eventos com maior resposta. É um prazer ter a todos os colegas da região unidos nesse webinário. Obrigado a todos.